na frequência, tá bom? Ok. Por gentileza. No caso aí, o número, né, e a turma, se é o A ou se é o B, por favor. Vai ser engraçado. E pegando o livro também, tá? Qual a página, tia, do livro? Só um minutinho que eu te digo já. É porque eu tô concentrada olhando aqui. Quer dizer, nós não deveríamos corrigir a, como é, a pesquisa que nós fizemos sobre o transplante de medula óssea. E vamos falar também a respeito. Só um minutinho aí. Miguel, time. Hoje a gente iniciou a aula com um momento muito cômico. O que foi? Miguel, coloca só uma vez, por gentileza. Tia, sério, eu fiz uma introdução explicando sobre a medula óssea, falando da função, que existem a amarela e a vermelha. Eu passei mais tempo falando isso do que falando o transplante de medula óssea. Foi um trechinho de explicando o transplante e um parágrafo gigantesco só explicando o que era medula Eu só óssea. botei como que faz. Como é que Sim, faz. Maria. Tá faltando mais gente colocar o número no chat. Por gentileza. Quem já colocou, não precisa colocar novamente. Só os outros, tá? Só um minutinho aí. Mariana Vitória. No caso, eu tinha pedido como atividade para vocês fazerem uma pesquisa como é realizado o transplante de medula óssea. Alguns me enviaram, outros foram bem curtinhos na sua resposta, né? Bem, assim, bem objetivos, posso dizer assim, para não usar outra palavra, tá? Mas aí eu vou pedir para vocês fazerem a leitura do que vocês pesquisaram, mesmo porque eu andei olhando o que vocês me enviaram, não tem coisa muito extensa, né? Então dá para a gente fazer a leiturazinha e discutir um pouquinho a respeito, tá? Então, pode, Maiane, Taimo, mas deixa a Maria Clara ler primeiro, que ela já havia perguntado, tá bom? Em seguida, o Taimo, depois você, tá certo, Maiane? Depois não pode ler a minha? Depois da Maiane, sim, Caio. Ô, professora, eu só não fiz muito porque acabou o meu espaço de ciências no caderno. Isso aí não é desculpa, mas tudo bem. Vamos lá, continuando. É sério, Maria Clara. Tá certo, meu anjo, deixa a Maria Clara começar, senão não vai dar tempo de você fazer a sua leitura, tá bom? Maria? A medula óssea é um tecido líquido gelatinoso que ocupa o interior dos ossos. Ela é responsável por produzir as células do sangue, como os glóbulos brancos, leucócitos, glóbulos vermelhos, hemácias e plaquetas. Quando o transplante de medula óssea é necessário, os médicos podem indicar o transplante de medula óssea em diversos casos. No geral, o transplante pode ser indicado como tratamento para um conjunto de 80 doenças, sendo eficaz no combate a todas elas. Também podem ser tratados vários tipos de tumores, além de diversas outras doenças não relacionadas ao câncer. O transplante de medula óssea é uma solução eficiente, sendo que um dos mais procurados de transplante. Em diversos casos de câncer, além da quimioterapia e da radioterapia, pode ser indicado o transplante. Como é feito o transplante de medula óssea? O procedimento de transplante é bastante simples, sendo completado em 2 horas. É como uma transfusão de sangue, onde o paciente recebe a medula que, uma vez circulando na corrente sanguínea, se aloja no interior dos ossos, onde se desenvolve. O paciente tem sua própria medula óssea destruída, para que possa receber uma medula sadia de um doador. Após serem coletadas do doador, as células da medula óssea são armazenadas em recipiente próprio, acondicionadas a temperaturas baixas e transportadas em maleta térmica até o local onde será realizado o transplante. O transplante de medula óssea é finalizado de forma rápida, como uma transfusão de sangue, e após o procedimento, o paciente precisa descansar. Existem 2 tipos de tratamento da medula óssea: transplante halogênico, que é o transplante
que no qual as células provêm de outra pessoa e devem respeitar a compatibilidade com as células do paciente. E o transplante autólogo, que é aquele feito com as células do próprio paciente, que foram coletadas em um estágio onde a medula óssea ainda era sadia. Pronto, Maria? Pronto. Ótimo. Simon? Aqui. Como é feito o transplante de medula óssea? Medula óssea é como uma fábrica de células encontrada no interior dos nossos ossos. Ela é dividida em dois tipos: a medula óssea amarela, ou tutano, se preferir, que é responsável pelo armazenamento de gordura, e a medula óssea vermelha, responsável pela produção de células sanguíneas. Porém, diversas doenças, como leucemias e linfomas, podem dificultar o seu trabalho, entre aspas, e por isso que, nesses casos, seu transplante é realizado. Para receber o transplante, o paciente é submetido a um tratamento que ataca as células doentes e destrói a própria medula. Então, ele recebe a medula sadia, como se fosse uma transfusão de sangue. Uma vez na corrente sanguínea, as células da nova medula circulam e vão se alojar na medula óssea, onde se desenvolvem. Usei praticamente o mesmo trecho que a Maria. Foi, essa parte foi mesmo. Maiane? Posso começar? Pode, meu bem. O transplante de medula óssea é um procedimento rápido, como uma transfusão de sangue, que dura em média 2 horas. Essa nova medula é rica em células chamadas progenituras, que, uma vez na corrente sanguínea, circulam e vão se alojando na medula óssea, onde se desenvolvem. As células infundidas no paciente também podem ser a sua própria medula, retiradas antes do tratamento e congeladas para o uso posterior, no caso do transplante autólogo ou de sangue de cordão Umbilical. Isso. Em casos de doação apareita ou a utilização de unidades de células dos bancos públicos de sangue de cordão. Pronto. Gabriel? Tá bom, deixa eu ler pesquisa. Ciência. Para receber o transplante, o paciente é submetido a um tratamento que ataca as células doentes e destrói a própria medula. Então, ela recebe a medula sadia, como se fosse um transplante de sangue. Uma vez na corrente sanguínea, as células da nova medula circulam e vão se alojando na medula óssea, onde se desenvolvem. Ok, Clarissa. Ou melhor, desculpa, Caio. Ok, peraí, deixa eu achar a página aqui no meu caderno. Ô, Caio, por favor. Vai, Clarissa, então. Para não perder muito tempo, meu bem. O transplante de medula óssea é um procedimento rápido com uma transfusão de sangue, que dura em média 2 horas. Essa nova medula é rica em células chamadas progenitoras, que uma vez na corrente sanguínea circulam e vão se alojar na medula óssea, onde se desenvolve. O paciente, depois de se submete a um tratamento que destrói a sua própria medula. Recebe as células da medula saída de um doador. Estas células, após serem coletadas do doador, são acondicionadas em uma bolsa de criopreservação de uma medula óssea. A minha é quase igual da Maiane, quase. Caio, pronto. Posso falar a minha? Ok.
O paciente é submetido a um tratamento que ataca as células doentes e destrói a própria medula óssea. Então, ele recebe a medula sadia, como se fosse uma transfusão de sangue. A palavra certa é sadia, não? Sadia. Ah. Pronto? Botei pouco porque no meu caderno não tinha. Tu já disse isso. Tá, eu gostei. Ó, eu pedi para vocês realizarem essa pesquisa justamente porque, apesar da medula óssea ser bastante pesquisada e estudada por cientistas, o que é que acontece? Para nós, às vezes fica um pouco de dúvida, de interrogação, e alguns de vocês talvez nunca tenham nem se aprofundado em relação à importância dessa medula, né? Então, como foi mencionado aí por vocês, o transplante de medula óssea justamente pode ser feito através das medulas do próprio paciente, como também de um doador. Porém, esse doador ele tem que fazer uma bateria de exames para saber se é compatível, né? Essa medula óssea, ela vai ser inserida no paciente e ela vai acabar substituindo aquelas células que estão, digamos, doentes, aquelas células que não estão mais sadias, como vocês mencionaram aí, saudáveis, né? Então, as células do doador acaba substituindo essas células. A medula óssea do doador acaba substituindo essas células das quais o paciente não possui mais essas células sadias, tá? O transplante é feito como vocês falaram, um transplante, digamos assim, fácil de ser compreendido, né? Porque ele é injetado, como vocês falaram aí. Outra coisa, o procedimento não é um procedimento longo, é um procedimento de 2 horas, né? Cerca de 2 horas. E, como eu tinha falado para vocês, e vocês também falaram aí na leitura de vocês, existem os 2 tipos. O autogênico, que é quando é realizado, é retirada a medula do próprio paciente, e o alogênico, que é quando há um doador, certo? Um doador dessa medula. A medula pode ser amarela, a medula óssea, ela pode... Oi? Oi? Acho que foi só uma interrupção, né? Tudo bem. A medula óssea, ela pode ser amarela, como foi mencionado na pesquisa do Time, né? No caso aí, popularmente conhecido como tutano, né? Que é uma reserva de gordura, e ela pode ser também a medula óssea vermelha, que é onde aí vai ser produzido, né, as células sanguíneas, produzido onde há a formação de células sanguíneas. Então, tem esses 2 tipos de medula óssea, a amarela e a vermelha, tá? Alguma coisa? Então, eu usei essa explicação sobre como e o que era medula óssea, eu utilizei do livro, as palavras do livro, mas de uma forma mais ou menos resumida. E eu fui pesquisar como é realizado o transplante. Aí apareceu um pequeno trecho, quando eu comecei a pesquisar, que sempre aparece um pequeno trecho, e eu utilizei aquele trecho aqui. É por isso que ficou menor do que a explicação do que é medula óssea. Lembrando que, tá certo. Lembrando que, assim, um doador, neste caso aí, um doador, ele leva uma vida normal, tá? Ele faz suas atividades normais. Não tem restrição com relação ao doador de medula óssea, tá? Porém, ele tem que fazer alguns exames só mesmo para saber se ele é compatível com o paciente que vai receber essa medula, certo? Mas a sua vida, ele segue sua vida normal, certo? O doador de medula óssea, ele não precisa ter uma restrição com relação aos seus hábitos de dia a dia. Porém, ele precisa fazer uma bateria de exames para saber se é compatível. Nós paramos na página 214, não foi, não? No caso aí, nós falamos a respeito, dando continuidade, nós falamos de alguns problemas que são associados à nossa postura, né? Nós falamos sobre a cifose, sobre a lordose,
falamos sobre a questão da osteoporose. Isso foram assuntos que nós abordamos na aula passada. E nós tínhamos parado justamente nessa parte onde fala sobre o sistema locomotor, saúde e lesões. No decorrer aí desse... Desculpa, gente. No decorrer aí desses últimos capítulos, vocês devem ter observado que quando a gente está se referindo ao nosso organismo, ao nosso corpo, tem sempre a associação de atividades físicas. Só um minutinho aqui. O ruim de colocar a resposta no chat é o tempo para ler. Mas dá certo. Tinha o mesmo trecho que nós utilizamos. Tá? Aí no decorrer aí dos últimos capítulos, vocês devem ter observado que sempre há associação entre atividades físicas e uma boa alimentação. Então, aí, na parte referente ao nosso sistema locomotor, que vem falando sobre saúde e lesão, o autor aí do nosso livro, que nós vamos já pegar, ele diz que para que a gente tenha uma vida saudável, com saúde, né, usufruir de uma vida saudável, a gente precisa ter uma boa alimentação e ter uma rotina de atividades físicas, né, de exercício. A gente não pode ficar sedentário, parado demais. É tanto que o correto é que você procure um profissional. Se vai fazer uma atividade física da qual necessite de orientação, então você deve ser orientado por um profissional formado em educação física, né? Se você não tem uma alimentação regularizada, você come muitas coisas que não deveria, digamos, como a gente usa popularmente, muitas besteirinhas, né? E precisa adquirir novos hábitos alimentares, então também é interessante você procurar um especialista, um nutricionista. Por quê? Porque esse profissional, ele é preparado justamente para fazer uma orientação com relação à sua alimentação. Então, ele vai criar um plano alimentar para você, certo? Por exemplo, o plano alimentar que o nutricionista usa para mim, ele não vai servir, por exemplo, para a Maiane, tá? Cada pessoa tem o seu organismo com características, digamos assim, específicas, próprias, né? Isso vai depender da sua doença, do que você está sentindo, das suas características físicas. Isso. Do que você faz, por exemplo. Nesse caso aí, o Time usou o termo doença, eu não estou nem falando relacionado ainda a doenças, né? Mas aí, neste caso, eu quero dizer o seguinte, Time. Por exemplo, existem pessoas que procuram um nutricionista com o intuito de perder peso. Existem pessoas que procuram justamente por algum motivo de doença, seja uma diabetes, seja um colesterol alto, algum tipo de doença que ele tem o seu organismo que está alterado e ele precisa tentar regularizar, né? Então, o que é que acontece? Esse profissional, ele vai criar um plano alimentar voltado justamente para aquela pessoa, né? Para a necessidade daquela pessoa, seja para emagrecimento, mas até para emagrecimento ele ainda vai analisar se a pessoa faz alguma atividade física, ou se a pessoa quer emagrecer, mas ela ela é totalmente sedentária, o que é que pode fazer, entendeu? Então, ele vai fazer um estudo e vai criar um plano alimentar voltado para cada pessoa, certo? Então, assim, desde o início que nós estamos falando a respeito dos sistemas, nós percebemos que o nosso livro, ele enfatiza muito que nós devemos realizar atividades físicas com orientação, se for o caso, né? Orientação profissional e ter cuidados com a nossa alimentação, procurar ingerir alimentos que sejam saudáveis, né? Consumir alimentos saudáveis. Tá? Então, é uma das sugestões. No decorrer, nós vamos perceber que existe alguns cuidados que nós devemos tomar, como nós já mencionamos, com relação à postura, né? Com a forma correta como você deve sentar em uma cadeira, sentar no sofá, a forma correta como, até mesmo a postura como nós nos deitamos na cama, isso também pode interferir na nossa coluna, né? Se você tem uma postura correta para você deitar. Falamos também a respeito da mochila, o peso da mochila, questão de carregar peso.
Quando, por exemplo, você vai pegar uma caixa ou um objeto pesado, né? Às vezes acaba afetando a sua coluna, por quê? Porque você pega de mau jeito, né? Então, tem essa questão da postura também. São algumas coisas que podem causar... Hã? A gente vê, por exemplo, geralmente eu vejo às vezes, uma pessoa que vai se abaixar para pegar alguma coisa, por algum movimento que ela faz, e uma maneira mesmo que ela se abaixa, causa uma dor nas costas dela, na coluna dela. Isso, porque às vezes esse embrulho que ela vai pegar, essa caixa, esse objeto que você mencionou, ele é muito pesado. Então, às vezes, a gente tem que ter uma forma, tem que ter uma postura com relação a pegar esse objeto, né, para não causar dores nas suas costas. E às vezes é pesado demais, então às vezes você não consegue levantar sozinho, também tem isso, né? Então, algumas coisinhas que a gente tem que observar, como a postura, o sobrepeso, né? No caso aí de carregar algum objeto. Com relação às atividades físicas também, como nós já mencionamos, não podemos exagerar demais. Temos que realizar atividades físicas? Temos, é necessário. Porém, até o nosso limite. Não passar do nosso limite, não fazer esforços exagerados a ponto de você vir causar alguma lesão, né? Sentir dores, desconforto, incômodo, né? Então, você só pode fazer exercícios até o seu limite, até o momento em que você aguenta. É uma caminhada? Pronto, eu consigo caminhar 20 minutos? Ótimo. Por quê? Porque se você for caminhar meia hora, ou seja, exceder um pouquinho o seu limite, você vai cansar, você vai sentir dores, vai sentir desconforto, e no outro dia você não consegue nem levantar. Então é melhor você ir começando aos poucos e aumentando o tempo de atividade física, do que você tentar exagerar na primeira volta, né? Na primeira vez que você for praticar, tá? E isso daí serve para qualquer, eu citei a caminhada, mas qualquer outro tipo de atividade física que você for realizar, certo? Deixa eu olhar aqui. Começa aí, Taimo, por gentileza, página 214, o primeiro parágrafo. Ok. Sistema locomotor, saúde e lesões. Estudamos que ossos e músculos são responsáveis por nos sustentar, proteger nossos órgãos e propiciar nossos movimentos. Para que eles cumpram sua função, é preciso ter alguns cuidados. Já falamos aqui sobre a importância de exercícios físicos e de uma nutrição adequada. Também precisamos ter bastante cuidado com nossa postura, principalmente quando passamos muito tempo sentados. Além disso, também devemos estar atentos à nossa postura ao levantar objetos mais pesados. Você já parou para pensar no peso da sua mochila? E se ele está dividido corretamente entre os dois lados do corpo? Você sente dor ao carregá-lo? Isso aí... Não, só um minutinho. Isso aí é só um parágrafo de introdução, que eu já tinha acabado de falar para vocês, né? Algumas coisas que às vezes passam até despercebido no nosso dia a dia, como a forma correta de sentar, por exemplo. Eu não estou visualizando vocês, mas observem a forma como vocês estão sentados. Será que estão sentados da forma correta? Né? Faça aí uma pequena reflexão. Será que você está sentado da forma correta? Será que você não está muito à vontade, deitado no sofá, levando em consideração que essas aulas você pode assistir pelo celular? Será que você não está muito à vontade? Né? Não está muito à vontade? Então, se eu me deito em algum lugar, minha mãe me deixa de castigo. Tá? Mas eu falei deitar, mas eu estou falando a sua postura. Você está sentado da forma correta, né? Às vezes passa despercebido isso aí, a gente não leva em consideração. Por quê? Porque no caso, nós somos crianças, a gente acha que isso daí é algo que não vai acontecer comigo, né? Só que isso pode acontecer futuramente, você pode estar com cifose, lordose, escoliose. Isso daí pode acontecer com você, né? Eu tenho uma cadeira que eu posso, que se eu ir totalmente para trás, eu fico no jeito certo. Porque ela é uma cadeira que foi feita para... Tá? Então, é só um nível de reflexão. Aí, assim como eu já tinha mencionado para vocês, ele falou aí neste parágrafo justamente sobre o profissional,
quando for fazer atividade física, exercícios físicos, ter a orientação do profissional. A educação física de vocês, por que que a educação física tem que ser dada por um profissional de educação física, um educador físico? Justamente para esse educador físico, ele programar, ele planejar exercícios que vocês possam fazer, mas que vocês não sintam dores, não se sintam prejudicados, tá? Por isso que o ideal é ter um educador físico formado para orientar vocês na educação física. Com relação à alimentação, volto a falar mais uma vez, é importante também ter um acompanhamento nutricional, tá? Uma nutrição adequada. Por quê? Porque vocês já viram aí no decorrer dos nossos estudos que o alimento ingerido, ele é bastante importante para as nossas células, né? Porque possui nutrientes dos quais são absorvidos pelo nosso organismo e é o que faz com que o nosso organismo funcione em perfeito estado, né? Então, é importante também ter uma orientação nutricional, tá? Tanto o educador físico para as atividades físicas, exercícios físicos, como o nutricionista para uma educação alimentar, certo? Aí foi mencionado aí também pelo Time a questão, como eu já falei, da postura, a forma como você deve sentar. Outra observação, a forma como você deve pegar pesos. Até nós já falamos, por exemplo, volto a falar, hoje eu já falei, mas volto a falar a respeito da mochila, né? Sempre procurar dividir o peso, nunca carregar a mochila só de um lado do ombro. Oi. É tipo eu, que eu tenho problema na coluna, eu tenho problema no hormônio também. Por isso Mas que eu tô hormônio é fazendo outra coisa. tratamento em Fortaleza. Aham. Pois é, Por mas isso que vocês são... eu tenho muita dores nas costas. Por Sente causa da dores minha nas má costas. postura. É, mas enquanto você é criança, dá para enquanto você é criança, dá para corrigir, né? Dá para fazer acompanhamento, dá para fazer algumas atividades para tentar corrigir a sua postura e assim amenizar futuras dores, né? Então vamos dar continuidade, ok? Alguém quer falar? Não. Vai, Maria Clara. É a Maiane, tia. Ah, era a Maiane? Então desculpa, porque eu achei a voz parecida. Maiane? Oi, tia. Desculpa. É porque assim, sem visualizar, eu me confundo. Eu pedi pra ler, não. Foi a Maria Clara Quem mesmo. foi? Que Eu também entendi Maria Clara. Foi a Maria Pediram pra Clara. ler. Oi, Não, confundiu não. Tia, fui eu que pedi pra ler. Pois vá, meu bem, leia. Clarissa, segundo parágrafo. Algumas situações podem afetar a saúde do nosso sistema muscular e esquelético, tais como má postura, sobrepeso, que sobrecarrega as articulações, exercício sem a devida orientação e trauma diversos. Já falamos anteriormente de desvios de coluna e de osteoporose. Vamos ver outros problemas que atingem o sistema locomotor? Ó, no caso, ainda já mencionamos, né? Já falamos a respeito desses dois probleminhas aí que afetam o nosso sistema locomotor. Tanto o desvio na coluna, né, que é associado à nossa postura, como a osteoporose, que é o enfraquecimento dos ossos. Os ossos, eles acabam perdendo a massa óssea, né? Ao longo dos anos, ele pode perder aí essa massa óssea e vir a causar algumas fraturas. Ronald, a página é a 214. Página 214. Agora nós vamos entrar aí na parte de fraturas. Existem dois tipos de fraturas, que são conhecidas como fratura exposta e fratura fechada, tá? No caso aí, a exposta é quando você apresenta, né, o osso. E a fratura fechada é aquela do qual a gente consegue detectar através de um exame chamado raio-x, né? Tem que fazer um raio-x para visualizar. A senhora está dizendo que, tipo, a fratura exposta é aquela que dá para você ver a olho nu. E aquela que é a fratura fechada, você precisa de um raio-x. Por exemplo, você quebra a pé, você tem que ir no médico e dar um exame. Isso, a fratura exposta é aquela que ela ultrapassa a pele.
Você visualiza, como você disse aí, é olho no ossinho, tá? E a fechada é aquela da qual só o exame de raio-x é que vai detectar, vai permitir. Quem é Luísa Fernandes, hein? Eu tenho um nome. Qual o nome? Eu não conheço nenhuma. Meu bem. Ok, Cecília. Por gentileza, não precisa ficar colocando a hora. Eu visualizo aqui também. Tá, meu bem? Não se preocupe. Quando chegar o momento certo, eu te aviso, tá? Não precisa ficar colocando direto a hora. A aula termina às 4h35. No caso, 16h35. A tia vai bem querer mesmo ficar com a gente mais da hora. Não, não é questão de querer ou não querer, porque me desconcentra. Eu fico visualizando no chat direto passando, sabe? Me desconcentra. Assim como deve desconcentrar vocês também. Às vezes acaba não sendo algo relacionado ao conteúdo. Justamente, quando é relacionado ao conteúdo, a gente até dá uma pausa, né, para poder ver e conversar sobre. Mas não sendo aí desconcentra, e eu tenho certeza que vocês também ficam desconcentrados. Direto a pessoa botando a hora, ou carinhas, né? É um pouco inconveniente, mas tudo bem, vamos lá. Continuando. Maria? Quer ler agora? Agora é sua vez? Agora é. Vai, meu anjo. As fraturas são rompimentos dos ossos, que podem ultrapassar a pele, fratura exposta ou não, fratura fechada. Elas são decorrentes de algum trauma, como uma pancada forte ou do estresse, quando uma pressão repetitiva lesiona uma superfície óssea, muito comum em atletas. Em indivíduos com osteoporose, esforços de pequena intensidade já apresentam um risco de fratura. As fraturas costumam causar dor e inchaço e, em geral, são facilmente identificadas por exames de raio-x. O tratamento consiste na imobilização da região lesionada e no uso de medicamentos anti-inflamatórios e analgésicos. Em casos mais graves, pode ser necessário recorrer a uma cirurgia para recuperar a região afetada. No caso aí, como eu já tinha mencionado para vocês, existem esses dois tipos de fratura, né? A exposta e a fechada. A exposta é aquela da qual a gente visualiza o osso, e a fechada quando é preciso fazer um exame de raio-x para poder verificar se realmente fraturou aquele osso, né? Em alguns casos, como foi mencionado agora por último aí pela Maria Clara, dependendo do caso, a pessoa precisa até fazer uma cirurgia para fazer uma correção dessa região afetada, né? Fazer uma correção aí com relação a essa fratura, né? Quando há algo mais grave, é necessário. Porém, a pessoa que tem uma fratura tanto exposta como fechada, ela precisa fazer uso aí de alguns medicamentos, digamos, anti-inflamatórios e analgésicos, para assim aliviar as dores, né? Porque osso, quando você fratura, quando você quebra um ossinho, dói demais, né? Basta a gente, apesar do dente não ser tido assim como um osso, quando a gente bate algum dente, a gente sente muita dor, né? Só nível de comparação. Aí imagine aí um braço, uma perna, quem já quebrou aí um braço ou uma perna, deve saber muito. O que eu já fiz foi torcer o pé. Uma pior do Mas que dói isso, também, né? dói. Professora, eu já machuquei, foi a perna. Aham. Eu já Né? tenho Então, uma cicatriz. É desse tamanho aqui. não tem como ver o tamanho, Clarissa. Né? Nem é melhor mostrar, que senão vai ser constrangedor demais, eu não vou conseguir dormir. Mas Verdade. deu para entender. Mas deu para entender, tá? Então, assim, no caso aí das fraturas, quando é uma fratura, digamos assim, leve, então a pessoa imobiliza aquela área, né, afetada e faz uso de analgésico e anti-inflamatório a fim de aliviar as dores até que aquela fratura ela venha a cicatrizar. Quando é um caso mais grave, aí o médico recomenda uma cirurgia e a pessoa tenta fazer essa correção através de uma cirurgia, né, da região afetada. Agora a gente dando continuidade aí na página 215, deixa eu ver quem foi o próximo. Depois de Dona Maria Clara.
A Clarissa já leu. O Gabriel, tia. Gabriel foi. Lê aí, Gabrielzinha. Tá bom. Obrigada. Essa daqui, né? Contratura. Contraturas, distensões e estiramentos. Tá bom. Quando realizamos atividades físicas, podemos sentir uma dor muscular intensa, que costumamos chamar pontato. Ao fisgar, essa dor pode se indiciar de lesões musculares. Sabemos que os músculos funcionam por contrações e relaxamentos. Quando um músculo se contrai de forma incorreta, não consegue voltar à posição de relaxamento, há uma contratura muscular. Isso pode provocar dor e rigidez na região afetada. Por outro lado, quando sobrecarregamos o músculo na fase do relaxamento, pode haver a ruptura das fibras musculares. Essa ruptura pode se dar em duas intensidades. Em menor grau, chamamos-se estiramento. Uma ruptura mais severa, caracteriza a distensão. Essa lesão provoca muita dor e dificuldade de movimento a realizar a afetadura. Movimentar a região afetada. Continua? Devagar. Dá certo, vai. Tá terminando. Para evitar as lesões musculares, é importante seguir rigorosamente os orientações profissionais na execução dos exercícios, mas quando a fisgada for inevitável, procura um médico imediatamente. A tratura geralmente é feita com aplicações de compressas, medicamentos anti-inflamatórios e afastamento das atividades por tempo definido pelo médico. A orientação médica é fundamental para diferenciar o tipo de lesão e, consequente, a conduta mais adequada para solucionar. Conduta mais adequada para solucioná-la. Muito bem, Gabriel. Eu sei que tu estava lendo rápido, por isso que algumas palavrinhas engancharam, mas tudo bem. Tá terminando, mas só para terminar também aqui a unidade, tá? Professora, Oi. sabia que todos os pássaros são robôs? Por quê? Me explica por que eles ficam nos fios, aqueles fios elétricos lá? Não, primeiro me explica por que Eles ele é estão um robô. carregando a energia. Né? Isso não tem nada a ver com a aula, tu sabe, né? Tem tudo a ver, Caio, mas vamos lá. Só para encerrar aí o que o Gabriel acabou de dizer. Existem algumas rompiduras, como ele falou aí, de duas intensidades, né? Yasmin Albuquerque, você não colocou seu número, tá, meu bem? De duas intensidades. No caso aí, uma de menor grau e uma mais severa. Certo? Então, dependendo da situação, o médico ele é consultado e ele vai avaliar esse tipo de ruptura, né, para poder fazer um diagnóstico melhor e assim poder medicar, orientar, tá certo? Como pelo que eu estou vendo aqui, tá faltando alguns coleguinhas colocarem o número. Aqueles que não colocaram, por gentileza, coloca, tá? E quem já colocou já pode ir saindo. Colocar na agenda, Muito obrigada. até amanhã. Qualquer dúvida, amanhã a gente tira. Oi. Você botou o meu, João Vitor? A atividade vai ser Sétimo. 216 e 217, né? Isso. Eu sabia mesmo. Tchau, tia. Vai com Tchau. Deus.
Tenha uma Tchau. boa tarde. Até amanhã. Até amanhã.